Bom, pessoal, retomando esse último exercício que a gente estava fazendo, no final do último bloco eu comentei que tinham duas maneiras de fazer sua resolução. A primeira, a mais simples, foi o que a gente acabou de fazer, que é relacionando as duas grandezas e saindo por ali de uma regra de 3. Agora nós vamos tentar ver usando aquela última relação que a gente passou em grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá para o nosso caderno e vamos fazer dessa outra maneira esse mesmo exercício. Bom, pessoal, o que eu tinha comentado então é que a maneira mais fácil é que a gente conseguisse fazer a partir de uma regra de 3. E realmente é muito mais simples, é muito mais direto. Mas também a gente viu no final do último bloco, antes da resolução do exercício, é que a gente tivesse duas grandezas diretamente proporcionais A e B, nós tínhamos uma constante K, que é justamente a constante de proporcionalidade. Então, vamos tentar trazer isso para o nosso exercício e ver como a gente conseguiria resolver a partir desse conceito. Então, observa junto comigo. No nosso caso, A vai ser 12, que é justamente o número de balas que o exercício pede para a gente calcular. Aqui tem o preço, que é o valor X que nós não sabemos. E aqui a nossa constante de proporcionalidade, que é K. Então, substituindo o valor da constante de proporcionalidade, nós vamos ter o quê? Nós temos que 12 sobre x vai ser igual a 20, que é a constante de proporcionalidade. Da mesma maneira, você vai perceber que a gente chegou naquela relação onde nós temos que multiplicar em cruz. Por quê? 20 do outro lado também pode ser expresso sobre 20 sobre 1. Então basta a gente fazer o mesmo passo a passo, né? A partir daqui nós vamos fazer uma multiplicação em cruz e resolver a equação que a gente gerar. Então nós temos de um lado 12 vezes 1 e do outro nós temos x multiplicando 20. Basta então resolver essas duas multiplicações. Nós temos daqui 12 igual a 20x. A gente só vai inverter ambas de lado, né? Então 20x é igual a 12. Isolamos o x. Isso fica 12 sobre 20. E a resposta você já sabe, né? Isso vai dar 60 centavos. Obviamente, né, pessoal, esse resultado teria que dar exatamente igual o que a gente fez por regra de 3. Então, com isso a gente encerra esse exercício sobre grandezas diretamente proporcionais e vamos lá junto comigo acompanhar a oposta, né? Quando a gente tem o outro tipo de grandeza que a gente já comentou. Bom, o próximo tipo de grandeza que tem são as inversamente proporcionais, né? Você pode ver que ali no título está escrito diretamente proporcionais, mas é que passou na hora da digitação. Mas logo abaixo já está corrigido. Então, duas grandezas a gente vai dizer que elas são inversamente proporcionais quando, a partir do momento que uma aumenta, a outra diminui. Então, se antes as duas caminhavam juntas, que era o que a gente percebia, agora elas vão caminhar, vão seguir caminhos opostos, né? Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui. E o que acontece, o que é verdade, o contrário também é verdadeiro. Quando a primeira diminuir, a segunda vai aumentar. Então, a gente tem que A e B são grandezas inversamente proporcionais. Nós também temos uma constante K que relaciona as duas, só que agora, ao invés de ser um quociente entre A e B, é uma multiplicação de A e B. Você pode perceber que se a gente passar o B para o outro lado, ou A para o outro lado, a gente vai ter que uma vai estar no numerador enquanto a outra no denominador. Só por isso a gente já percebe que uma caminha numa direção enquanto a outra caminha no sentido oposto. Da mesma maneira que a gente acabou de fazer para grandezas diretamente proporcionais, vamos trabalhar isso num exercício e ver como isso pode cair numa eventual questão de vestibular. Bom, o exercício que eu trouxe para cá para a gente compreender este conceito de grandezas inversamente proporcionais, a gente tentar analisar uma situação que acontece corriqueiramente no nosso dia a dia, né? Imagina que você está percorrendo de automóvel com uma velocidade constante de 120 km por hora. A distância que você precisa percorrer, você consegue percorrer em 2 horas.
O nosso exercício está perguntando para a gente o quê? Imagina que você acelerasse o seu carro. Qual que seria a quantidade de horas que nós teríamos, que duraria esse trajeto? Vamos lá para o nosso caderno, vamos fazer esse exercício e vamos ver como que a gente consegue relacionar grandezas inversamente proporcionais. Bom, pessoal, mais um exercício, então. Nós tínhamos poucas informações relevantes nesse exercício, né? Inclusive, ele é bem enxuto, o texto é bem pequeno, não tem muita coisa para a gente ter dúvida. Então, o que o exercício trazia para a gente? Era basicamente uma relação entre velocidade e tempo. Foi até o exemplo que eu dei no comecinho aqui da nossa aula, quando a gente vai falar sobre o que é uma grandeza. Existem duas situações que esse exercício traz para a gente. Na primeira, ele nos diz que a velocidade é de 120 km por hora. E que com essa velocidade, para fazer o trajeto que nós temos que fazer, nós duramos 2 horas. O que o exercício pedia para a gente em um segundo instante era, a partir do momento que a gente tivesse com a velocidade de 160 km por hora, quanto valeria esse x? Qual que seria esse tempo, né? Então o que a gente tem que pensar é que, mais uma vez, vocês vão ver que ao longo dessa nossa aula, principalmente aqui nesse começo, onde os conceitos eles estão bem próximos um do outro, a gente está sempre caindo no mesmo formato. Ó. Você perceba aí em casa que a gente sempre está montando essa tabelinha, né, onde a gente tem uma grandeza e outra, e elas vão estar sempre relacionadas. Então, ó, o que nós temos mais uma vez é uma regra de 3. Você vai perceber que nessa aula nós vamos cansar de fazer esses exercícios envolvendo principalmente regras de 3. Ela vai ser uma grande aliada sua até o final da sua escola. Bom, então vamos lá. Você já sabe como funciona, basta fazer essa multiplicação em cruz. Então o que nós temos? Nós teremos que 120 vezes x é exatamente igual a 160 vezes 2. Confere comigo se não é exatamente essa a estrutura que a gente tem. (120) é a velocidade, depois nós temos 160, enquanto aqui nós temos 2 horas, e aqui é o valor de x. O que nós vamos ter é que x vai ser igual a 160 vezes 2 dividido por 120. Nós podemos simplificar aqui, corta o 0 com 0. Nós podemos simplificar também esse 2, esse daqui. Então aqui vai ficar 16 sobre 6. Eu acabei de reparar que eu inverti a ordem aqui da igualdade. Então vamos retomar esse exercício só corrigindo essa sequência. O que nós vamos ter? Nós vamos ter as velocidades novamente, né? Então, as velocidades. E nós temos o tempo. A velocidade inicial, então, 120, enquanto a segunda era 160. E depois nós tínhamos que em 120 a gente demorava 2 horas, enquanto 160 demorávamos x. Então vamos lá. É a mesma coisa, né? Na realidade eu acho que até estava certo o que eu tinha feito. Eu que acabei me confundindo. Então, 120 vezes x vai ser igual a 160 vezes 2. Então, o que nós vamos ter? A mesma estrutura que a gente tinha feito antes, né? 160 vezes 2 sobre 120. Cortou. Cortou. É que não vai dar uma conta tão bonita, né? Então, 16 vezes 2 dá 16 vezes 2 dá 32, dividido por 12, que nós podemos fazer aí simplificando por 2. Então, dividiu por 2, isso dá 16 sobre 6, dividiu por 2, dá 8 terços. 8 dividido por 3 é aproximadamente, isso dá 2
Bom, pessoal, o valor de x vai ser igual a 1,5. Vamos retomar aqui para o nosso slide e a gente dá sequência no nosso conteúdo. Bom, vamos lá então. Terminando esse conceito que envolvia razão, proporção e grandezas, vamos passar agora para falar uma coisa que eu tenho certeza que você já conhece, se já não conhece muito bem, né? Que é a questão do que é uma equação polinomial. Primeiro, a primeira que a gente estuda é sempre a mais básica, que é a primeiro grau. Primeiro grau significa sempre quando a gente tiver esse x elevado à primeira. Então, sempre que você identificar qualquer expressão nesse formato, ax mais b igual a zero, você vai estar presenciando, vai estar vendo uma equação polinomial do primeiro grau. E a resolução dela é bastante simples, né? Se como a gente estava resolvendo os nossos exercícios, o nosso intuito sempre é isolar a incógnita, aqui não vai ser diferente. Então acompanhe junto comigo esse passo a passo que a gente vai fazer. Então a gente tem ax mais b igual a zero. Concorda comigo? A única coisa que a gente está fazendo é pegar esse b positivo do lado esquerdo e passando ele para o lado direito negativo. O que nós vamos ter então é o ax igual a menos b. Então, mais um passo que a gente precisa fazer para isolar esse x é apenas passar esse a, que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Então, a gente descobre, a gente observa que o valor de x numa equação polinomial sempre vai ser dado pela divisão, né, pelo quociente de menos a dividido por b. E aqui eu vou deixar destacado, ou até mesmo reforçando uma coisa que a gente já faz desde as nossas últimas aulas, no final eu vou deixar um resumão para você de todo o nosso conteúdo, das informações essenciais para essa nossa aula. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no exercício prático e ver como a gente consegue resolver essa questão, essa equação polinomial do primeiro grau que ele nos pede, né? O que ele está pedindo aqui é o valor de x, sendo que a nossa equação é do tipo 3x mais 15. Vamos lá para o nosso caderno e a gente vai resolver essa equação do primeiro grau. Então vamos lá, né? A equação, conforme o enunciado nos deu, é no formato de 3x mais 15, sendo igual a zero. O que a gente viu do slide anterior é que nós já podemos definir que o valor de x é igual a menos b sobre a, sendo que o 3 é o nosso a, enquanto b é o 15. Só que aqui, você pode, se você lembrar, já fazer de uma maneira bem direta, só substituindo nessa fórmula, mas também é bem simples você pensar que basta a gente isolar o x nessa equação, né? Então nós teremos que 3x vai ser igual a menos 15. E por fim, isolando de vez o x, nós temos que menos 15 dividido por 3 é o valor de x. Se você for observar, nós temos exatamente o que está escrito aqui, ó. O valor de 15, o valor de b é mais 15, então é menos b, menos 15, e o valor de a, conforme ele está aqui acompanhando a nossa incógnita. Então, é 3. Então, menos 15 sobre 3. E essa conta, menos 15 sobre 3, tenho certeza que você já conhece, que é menos 5. Bom, vamos voltar então lá para o slide e a gente já dá sequência. Vamos fazer uma pausa, dar um tempo de você tomar uma água, dar uma olhada nos exercícios que a gente resolveu até agora, e já já a gente já retorna.